Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Estamos lendo a Bíblia. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos em 1 Crônicas 8, os descendentes de Benjamim e de Saul. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel, o segundo, e de Ará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gerá, Abiúde, Abisuá, Naamã, Aioá, Gerá, Cefulá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes de família dos habitantes de Gebá e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aias e Gerá, que os transportou e foi também pai de Uzá e Aiude. Saraim teve filhos na terra de Moabe e depois que mandou embora Uzim e Baara, suas mulheres. De Odes, sua mulher gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Maica, Jeus, Saquias e Mirma. Estes foram seus filhos, chefes de família. De Uzim gerou Abitude e Eupal. E os filhos de Epal foram Eber, Missã e Semed, que fundou Ono e Lode e os seus povoados. Bérias e Sema, chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, que expulsaram os habitantes de Gade. Aiô, Sassaque e Jerimote. Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupal. Jaquim, Zique, Zabde, Ilienai, Ziletai, Eliel, Adaias, Beraias e Sinrate foram filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Hanã, Hananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserei, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes de família segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e seu primogênito Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Nadab. Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia, e também esses habitaram em Jerusalém, perto de seus irmãos. Ner foi pai de Quis e Quis de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Meribe, Baal foi filho de Jonatas e pai de Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. E Acás foi pai de Jeoada, Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, pai de Rafa, pai de Eleazar, pai de Azel. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azicarrão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. E todos esses foram filtros de Azarel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito Geus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E os filhos de Ulão foram heróis, homens valentes e flecheiros hábeis. E eles tiveram muitos filhos e netos, chegando a 150. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas 9, a volta para Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias escritas no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros de Israel a se estabelecerem nas suas propriedades, nas suas cidades, foram os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Alguns do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, e dos filhos de Pérez e filho de Judá. Dos Silonitas, Isaías, seu primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeur e seus irmãos,
690. E do povo de Benjamim, Salu, filho de Messulão, filho de Rodavias e filho de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956. E todos esses homens, eles foram chefes de família, segundo as famílias de seus ancestrais, dos sacerdotes Jedaias, Jeoaribe e Aquim. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, regente do templo de Deus. Adaias, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, Massaí, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão e filho de Messelemite, filho de Iemer, como também os seus irmãos, chefes de suas famílias, 1.760 homens capacitados para o serviço do templo de Deus. Dos levitas foram Semaias, filho de Azube, filho de Azicarão e filho de Asabias, e dos filhos de Merari, Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Miscre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador dos povoados dos Nefofatitas, e foram porteiros Salom, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, sendo Salom o chefe. E até aquele tempo estava de guarda a porta do rei, que ficava ao oriente. Estes foram os porteiros do acampamento do povo de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos, os coraitas, da casa de seu antepassado, estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, assim como seus ancestrais também tinham sido encarregados do acampamento do Senhor, sendo guardas da entrada, e Finéias, filho de Eleazar, era o chefe deles anteriormente, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Messelias, guardava a porta da tenda da revelação. E todos esses escolhidos para serem guarda das entradas foram 212, contados por suas genealogias nos seus povoados. Davi e o vidente Samuel os constituíram nos seus respectivos cargos. Ele e seus filhos foram encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados, no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos que moravam nos seus povoados tinham de vir de tempos em tempos para servirem com eles por 7 dias. Pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das salas e dos tesouros do templo de Deus. Eles se alojavam ao redor do templo de Deus porque eram responsáveis pela vigilança e pela abertura do templo toda manhã. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço, pois estes eram conferidos quando trazidos e levados, e outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes preparavam as especiarias. Matitias, um dos levitas, primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se assava nas assadeiras, de seus parentes, dentre os coatitas, e alguns eram responsáveis pelos pães consagrados para os prepararem todo o sábado. E esses são os cantores, chefes de família do levita, que moravam nas salas e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Esses foram chefes de família dos levitas em suas gerações e habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, habitou em Gibeão. E seu primogênito foi Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão, e também eles habitaram em Jerusalém, perto de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribi,
Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás foi pai de Jará. E Jará foi pai de Alemelete. Asmavete e Zinri. E Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, pai de Refaias, pai de Eleasa e pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os seus nomes são Aziricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Razel. Glória a Deus. Aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe os seus sonhos, abençoe a nossa nação e nos proteja também. Que Deus abençoe a todos nós. Oh, amado Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.